Ó, já tá animado? Antes de começar, ó, tá no ar, hein? Não vou animar ninguém, não. Antes de entrar no ar já tá animado? Imaginem durante o programa. Porque o Sem Censura de hoje, que aliás está começando agora, nós vamos debater um mal que devasta sociedades, desestrutura famílias e que parece de difícil solução: as drogas. Começamos o programa conversando com o psiquiatra Jorge Jaber. Vamos saber dele o que é dependência, quais são os tratamentos e quando é que o uso das drogas é considerado doença. Será que uma criança ou um adolescente dependente de drogas tem condições de opinar se quer ser internado ou não? É sobre isso que nós vamos falar com a presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Margarida Pressburger. Vamos saber do poeta e escritor Ferreira Goulart o que ele acha sobre essa questão das drogas, sobre a descriminalização, sobre os tratamentos propostos, enfim. Vamos tentar aprofundar esse assunto, né? E os tratamentos dão certo mesmo? Sobre isso vamos conversar com quem já foi dependente químico, o surfista Jacques Choulan. Faz um relato sobre o vício que o levou inclusive à prisão no livro Surfista, Ex-Drogado, Ex-Traficante. Outro vencedor nessa luta contra as drogas é o cantor e compositor Rodrigo Santos. Nós vamos conversar com ele sobre essa questão e sobre o DVD ao vivo em Ipanema, o trabalho dele no Barão Vermelho, na banda Os Britos, enfim, na vida pós-drogas, digamos assim. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu acho que uma boa maneira de começar esse programa seria ouvindo a opinião de cada um. O governo do estado do Rio de Janeiro tem recolhido as crianças que usam crack, nas chamadas cracolândias. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez um documentário, foi um dos personagens, ele, ex-presidente do México, ex-presidente da Colômbia, então vários ex-presidentes se unem para discutir essa questão da droga, de descriminalizar ou não, o que fazer, porque a verdade é que não está dando certo o que está aí, né? A proposta que está no ar, na vida do combate às drogas pura e simples não funciona. Os meninos estão na rua fumando crack e pessoas protestam contra isso. A OAB, por exemplo, protesta. Hoje mesmo tem um artigo do Vanderlei Rebelo no Globo contra o recolhimento. Então eu queria começar por aí. A gente não deixa o filho da gente solto na rua. E aí é justo deixar o menino que está sem pai, sem mãe, fumando, se drogando? É justo. Mesmo que, é claro que também, por outro lado, tem o lugar onde eles são recolhidos, não é o lugar ideal. Ok, não é mesmo. Mas o que é melhor? Meu poeta preferido, o que é melhor? Eu sei que, em geral, as pessoas são contra internar, as pessoas são todas a favor da liberdade, né? A liberdade sem limite é o ideal. Só que eu não acredito nisso. Não há liberdade sem lei, né? Não há liberdade sem norma. E essa ideia de que agora são a favor, querem acabar com as grades nas praças do Rio. Puseram grade porque a Praça Cesário Corrêa era um valhacoto de bandidos e assaltantes. Puseram a grade e acabou. Hoje os aposentados vão para lá, as crianças vão para lá, ninguém frequentava. A Praça do Lido, a mesma coisa. Agora resolveram para as praças. A grade é contra a democracia. Eu acho isso engraçado, sabe? Eu acho que as coisas são diferentes. Eu vivi esse problema, eu tive filho com esse problema. Acho que há um momento que você tem que internar a pessoa, porque a pessoa ela não é capaz de preservar a sua própria vida, a sua própria integridade física, compreende? Ela não respeita a integridade do outro, está entendendo? Porque ela está alucinada, ela está em surto. Então, no momento que a pessoa está em surto, a única forma é internar, não tem outra saída. Mas aí criaram uma psiquiatria democrática. Um cretino lá da Itália que criou essa psiquiatria. Bolonha, a cidade dele, ficou infestada de... Eu escrevi meu artigo aqui na Folha sobre esse assunto depois de muitos anos. Por quê? Porque um garoto, filho de uma família pobre, surtado, saiu de casa, foi parar debaixo de um viaduto, foi assassinado pelos outros que achavam estranho o comportamento dele. Tá entendendo? Quer fazer o quê? O rico pega e paga.
Paga muito caro. E paga muito caro pelas clínicas. Agora, e o pobre? Quer dizer, então é uma coisa estranha, porque se resolve, em nome de uma psiquiatria democrática, se resolve tornar inviável para o pobre, para a família que não tem dinheiro, internar o seu filho no momento em que ele necessita dessa ajuda. Enquanto que o rico ou a pessoa com algum recurso pega e interna e coisa. Sabe, eu me lembro aquele cara, como é que é o nome dele? Era Paulo. Ele era um deputado. Ele falou assim: a família interna os parentes para se livrar dele. Eu queria o telefone dele para dizer: tu gosta mais do meu filho do que eu, cretino? Imagina se um cara vai gostar mais do meu filho do que eu. Eu lembro do sobrenome, mas agora eu não vou citar mais. Está entendendo? Você tá entendendo? Quer dizer, o cara gosta mais do meu filho do que eu, cara. É hipocrisia, né? É propaganda, é babaquice. Está entendendo? A coisa é séria. Para quem vive o problema, a coisa é séria. E a pessoa sabe que em determinado momento o único recurso é esse. É internar. E aí, porque hoje existem os remédios neuroléticos, que antigamente a imagem que se tem, só se fala em manicômio. Os caras que são pela psiquiatria democrática, só falam em manicômio. Palavra que não se usa mais. Mas se quer demonizar o passado. As pessoas no passado torturavam, faziam lobotomia. Não havia o remédio psiquiátrico. A lobotomia foi uma tentativa errada, equivocada, de tratar o cara que tinha problema psiquiátrico. Era uma coisa primária e que terminava, inclusive... Mas era um recurso daquela época. Tinha recurso. O cara tinha um lugar de não, camisa de força. outro. O que é a camisa de força? É uma coisa, também é uma coisa terrível. A camisa de força é uma camisa que tem uma banca muito maior do que o comprimento do teu braço e que permite o cara te fazer assim, atar você atrás, impede você de espancar o outro doente, de espancar o enfermeiro, de se espancar, de se suicidar, de fazer coisa. Então é tudo demonizado, como que as pessoas, nós que só somos bons, o resto tudo é bandido e ruim. Não é verdade, a vida não é assim, as coisas não é bem assim, sabe? Diga, doutor Jorge Jara. Bom, primeiro que diante do É um copo d'água, cai às vezes. O barulho foi esse. Diante do poeta, a gente sempre demora um pouquinho até se recuperar e conseguir falar, né? Ele é muito franco. Assim, a influência dele na vida pessoal. É porque ele né? viveu isso. Exatamente. Né? Então ele conhece o assunto. Exatamente. Do outro lado. Mas eu me identifico com uma boa parte do que foi dito no que diz respeito a métodos restritivos, né? Quer dizer, quando se fala em internação, é um método de tratamento restritivo à liberdade. Existem alguns métodos de tratamento para várias doenças que são restritivas à liberdade. Desde um exemplo pequeno, né? Você tem uma criança, você tem que dar um antibiótico e a criança com 3, 4 anos resiste. Então a mãe pede para o pai ou para a pessoa que está... Segura a mãozinha dela enquanto eu dou o remédio. Claro. Então isso é uma contenção, né? Então existem variações em torno disso. O que é muito importante, por exemplo, com a participação da OAB, é a definição da lei, porque o médico não pode ter esse poder todo. O médico não pode ter o poder de pegar uma criança, internar e mantê-la internada, quer dizer, num método de tratamento psiquiátrico restritivo à liberdade, sem que seja muito claro que ela está sendo protegida. Então, quando tem uma criança usando crack na rua, solta, fica claro que essa criança precisa de um atendimento. Agora, quando você se propõe a tirar a liberdade de um indivíduo para tratá-lo, você também tem que assumir a responsabilidade de prover todas as necessidades desse indivíduo. Você não pode simplesmente internar e deixar lá dentro. Você tem que ver tudo. Por exemplo, esta criança estuda. Esta criança é vista por um pediatra. Esta criança tem psicólogo suficiente, tem pessoas ali que estão lhe dando um apoio. A alimentação, a nutricionista, o curativo, tudo isso
tem que ser dado a essa criança. No estado ideal, posso fazer advogado do diabo? Sim, claro. Essa criança que está na rua, fumando crack, debaixo de um viaduto, ela não tem nem pediatra, nem nutricionista, Nem comida. nem mãe, nem comida, nem pai, nem ninguém. A gente deixa ali e fica tranquilo? Não. É uma solução Não, deixar não, ali não. também? Não é nem rima. Mas tem um ponto aqui que é muito importante, que é o seguinte, Quer às dizer, vezes... Claro que eu gostaria o que ela ótimo- tivesse pai, mãe, nutricionista, pediatra, evidente. tem- Escola. Não, A gente tem que evitar. claro, Ela não tem, claro também efetivamente. que as condições que você bota seriam todas necessárias. Agora, mas a escolha é a seguinte, então, como eu não posso dar pediatra, e todos os cuidados, todas as coisas, então eu deixo ela na rua? Não. Aqui, às Esse vezes, é o o ótimo é o problema. inimigo do bom. Esse Já é é o problema. bom ajudar. Já é bom tirar dessa criança da rua e que ela não fume o crack. Isso é bom. Mas nós temos que continuar perseguindo o ótimo. Tá Com certo. certeza. Isso não tem Aí eu dúvida. concordo. Aí não Né? tem dúvida. Aí não Perseguir o tem ótimo dúvida. sempre. É. Mas só porque não temos a nutricionista, porque nem os filhos da gente têm uma nutricionista. Mas Vamos é. combinar. Mas- Tem a gente tentando lá se virar. Você tem filho, Rodrigo? Não. Tenho 2 filhos, Tem. um de 5 e um de 12 anos. Você chegou a ser internado? Não, eu fiz um tratamento que chegava meio-dia e saía às 9 da noite. Já fui determinado a parar, quer dizer, aceitei ajuda, escolhi ser ajudado, escolhi ressignificar a minha vida e porque não dava, para mim não dava mais, isso era fato. E a partir dali eu tinha a responsabilidade comigo mesmo de chegar a meio-dia e sair às 9 com 3 reuniões por dia, os intervalos e tal. Nunca cheguei atrasado, nunca saí de reunião. Quer dizer, era uma arma que eu tinha comigo mesmo de usar como se fosse um combate interno meu, a minha vontade de voltar a usar de vez em quando e tal. E eu tinha que ser muito, eu não, acho que todo mundo, tem que ser muito eficiente nesse momento, assim, de aceitar a indicação da clínica que você está, de aceitar a indicação das Mas pessoas que certamente estão... não foi a primeira indicação que você aceitou. Né? Não, depois que eu parei, fizeram 6 anos tô falando agora. assim, não existiram outras tentativas Não. que você fracassou, não? Não, foi a primeira vez que eu fui. A primeira vez que você cismou que ia se tratar e foi mesmo. Não, cheguei a procurar um médico uma vez, conversei muito sobre esse assunto, porque a dependência química vai se cristalizando de, sei lá, 20 anos para 15 anos, 10 anos, depende. Agora com crack é mais rápido, né? Mas digo, a cocaína com o álcool, às vezes você está se enganando durante uns 10 anos, mas nos últimos 5 dos 10 anos você já sabe que tem que parar, já sabe o que está fazendo com você mesmo e respingando para as outras pessoas. E a força de aceitar ajuda, ou pelo menos a sua cabeça admitir isso, é que é uma guerra, porque você vou ter que parar de beber para sempre. Isso é inadmissível. Não, peraí, deve haver um outro meio. Mas não há. Chega uma hora que é simplesmente portal da UOL. Clicou aqui, abre o universo mágico todo, já de registros de anos de uso. E não adianta se enganar, que vai usar um pouquinho, que não sei. Isso, assim, eu vejo de experiência desses 6 anos que eu estou parado e de 3 anos que eu coordenei na clínica, lá no Centro Vida, que a história é a mesma. Sentou na cadeira, pode ter a profissão que for, a grana que for, o dinheiro que for, a classe social, cor, credo, raça, é a mesma história. E quando chega um paciente novo, as reuniões são até engraçadas, porque as desculpas e as manipulações são exatamente iguais, de todos, assim. Eu não posso ficar porque eu tenho trabalho, eu tenho a faculdade. Mas peraí, cara, tinha 2 anos que você não ia. Você fez um pouco isso que o Eric Clapton fez, ou fez muito do que o Eric Clapton fez, de parar um pouco com a sua própria atividade para se dedicar à recuperação de outros? Eu consegui fazer o tratamento de uma maneira que eu não parei, nem de fazer show com eu barão. digo assim, de você se dedicar à recuperação de outros. Eu tinha, porque no Centro Vida são reuniões coordenadas por terapeutas, né? Todas, com exceção de uma reunião na semana que é só dos dependentes. E não tem terapeuta coordenando, e eu fui escolhido como coordenador uma época. E essa reunião, eu estava lá sempre, compromissado e tal, durante uns 3 anos e meio quase, assim. E era um prazer coordenar. É uma hora que você também pode dar uma contribuição, mas na verdade você se ajuda muito coordenando também. Porque ao falar, como diz,
né? A máxima, o ouvido mais próximo, né? É o meu. É o seu Então, quando eu estou falando para alguém alguma coisa, eu estou me escutando, assim, eu estou me imbuindo de mais força. E quando chega um paciente novo, porque às vezes você acha assim, não, minha referência é o paciente que está com 10, 20 anos. Também é importantíssimo para você ver que dá certo. Mas o cara que chega depois, que você vê que você já passou um mês ouvindo nas reuniões, né, se identificando com várias coisas, aí você vê, de repente, o cara que chega um mês, você acha que você está entendendo alguma coisa e você volta a pensar naquilo que te levou à clínica. Porque se deixar, você esquece. Se você não estiver nas reuniões, não estiver focado, não estiver indo, você simplesmente olha, beleza, agora eu já posso bater asinho e voar. E não é assim que funciona. Uma coisa é parar, fica bonito de novo, e um mês você tá todo mundo falando, pô, você está bem, tá? Mas aqui dentro, depois de 15 anos de uso, de registros, você volta no mesmo hotel, eu com o Barão Vermelho, eu com os Britos, sei lá, voltava no mesmo hotel, a televisão me lembrava um local de uso ali em cima. Era o mesmo quarto, era o mesmo espelho, né? Tudo lembra, o banheiro de avião. E eu falei assim, como é que eu vou mudar isso? Não muda de uma hora para outra. E aí vem uma palavrinha que a gente falava lá, calma, vontade de dar e passa. E milhões de coisas que cada um, você vai vendo, né? Você vai entendendo como é que você funciona, cada um funciona de uma maneira. Cada um tem um tempo interno diferente do outro. Então não adianta você falar, não, daqui a um ano você entendeu tudo. Não, porque tem gente que recai com 2, 3, 8, já vi um cara recair com 8 anos, e retomar, já vi outro que recaiu, não retomou, que morreu. Então, assim, cada história é uma história, né? Claro. Na minha família tem outros dependentes químicos, assim, que já está há 20 anos limpo, ou está há 10, completamente diferentes as profissões, a história, como foi se desenvolvendo, qual foi a linha tênue que se transformou em dependência química. Até então você é um usuário normal, com os amigos, bebendo e tal. Aí entra a cocaína, aí entra... E aí, de repente, se você tem uma dinâmica mais compulsiva do que o teu amigo do lado, ou se o teu momento de vida é mais permissivo a isso, ou qualquer outra coisa que seja, vai lá, e às vezes é só vontade de usar mesmo, não tem nenhuma história mais do que isso, você cai para um lado que o teu amigo não caiu e fica puto com isso. Porque quando você para, ele não para. E você vai ter que saber lidar com isso, sem ficar triste. Agora, isso é um tempo interno que demora. Por isso que o tratamento não é assim, opa, tô bom, não tem cura. E aí? Se vira. É meio por aí. Muito bom. Como é que é para você, Jair? Olha, para mim, graças a Deus, assim, tem sido maravilhoso, entendeu? Eu acredito muito, assim, em Deus, em espiritualidade, entendeu? Nos passos do DNA, na verdade, a filosofia do DNA, ela diz que é uma doença progressiva, incurável e fatal. Mas aí você vai e começa a ler aquela literatura, de repente lá ele vem e fala assim, mas obtendo um despertar espiritual, ou seja, então há uma relação muito grande com o lado espiritual, né? Eu sempre senti um vazio muito grande dentro de mim, mesmo surfando, mesmo tendo em contato com a natureza, tudo. E, poxa, eu preenchi esse vazio com drogas e com um monte de outras besteiras aí, álcool, cigarro, tudo, entendeu? Hoje eu procuro preencher esse vazio com Deus, entendeu? Eu acho que se hoje eu estou aqui é graças a Deus, entendeu? Se um dia eu fui preso, olha, eu não costumo falar de religião. Meu pai é judeu e minha mãe é cristã libanesa. Então eu sou um cara bem eclético, assim, em termos de religião. Minha faixa aqui é o conflito, é o shalom mesmo. É o shalom. E eu fui estudei num colégio judaico, entendeu? Fiz bar mitzvah, entendeu? Mas eu fui batizado no cristianismo no Havaí. Eu acredito em Jesus Cristo e em Deus. Um Deus vivo, um Deus único, um Deus maravilhoso que ama todos nós, entendeu? E eu acho que a minha recuperação, eu gostei muito do que ele falou, porque realmente ela é algo muito individual, entendeu? Os tratamentos, eles tratam com uma metodologia que eles pensam que é uma fábrica, entendeu? Uma linha de produção. Mas não é, mas eu sou o Jacques. Cada um é cada um, entendeu? Não tem essa, não adianta. Talvez o que funcione para um não funcione para outro, entendeu? Para mim, eu tenho, sabe, alicerçado a minha recuperação em espiritualidade, trabalho, esportes, família, entendeu? Isso é o que tem segurado a minha onda, porque vontade eu tenho todo dia, entendeu? Dificuldades na vida estão sempre aí, a vida cheia de dificuldades, entendeu?
E infelizmente, comecei a usar droga com 11 anos, fui parar com 30, durante muitos anos, entendeu? Eu tinha sempre aquela fórmula mágica de anestesia, entendeu? Ah, deu errado, eu tomei um pé na bunda, tomei um chifre da namorada, vou encher a cara, vou beber, vou não sei o quê, vai passar. No dia seguinte estava tudo a mesma coisa e uma tremenda dor de cabeça. Foi terminar na prisão em Portugal, né, cara? Foi incrível, assim, foi lá que eu parei de usar drogas, entendeu? Preso. Você parou preso? Preso. Deve ser mais difícil Olha, do que parar numa clínica que você está escolhendo ir ao meio-dia. Eu escolhi ir em clínicas. Antes de ser preso, já tinha sido internado, já tinha feito tratamentos, frequentava NA, tudo, mas vivia recaindo e nunca levava a sério. Eu precisei. NA é Narcóticos Anônimos? É Narcóticos Anônimos. É o mesmo princípio do Bill e do Bob. Foi a mesma coisa, só que agora eles fizeram, agora não, há anos atrás, para o NA. E é maravilhoso, os passos, tudo, as reuniões, tudo ajuda muito. Mas para mim precisou de algo mais pesado. Eu precisei ser preso mesmo, tomar aquele choque de 200 volts lá no aeroporto de Lisboa, com 1 quilo de cocaína dentro do paraglider, uma plaquinha falando que ia ficar 25 anos preso. Aí cai a ficha mesmo, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, eu já tinha tido princípios de overdose, porque o pessoal fala que é overdose, mas se tiver overdose, morre. Não sei se o doutor sabe, não. Eu tive princípios de overdose, já tinha tido 2 princípios de overdose, já traficava droga, já fazia de tudo, entendeu? Já tinha sido internado por livre, espontânea vontade, não espancada vontade espontânea. Não tinha funcionado. O que funcionou para mim foi ter sido preso. Foi ter sido preso, por incrível que pareça. Graças a Deus eu fui preso. Graças a Deus eu fui preso. A que ponto que chega, né? E imagina agora... Você tem muitos anos? Poxa, essa pergunta não se faz, mas tudo bem, vamos lá. Vou fazer 37 agora em 11 de agosto. E você foi preso com 30? Com 30. Mas fiquei 2 anos e 4 meses. Fui condenado a 4 anos por bom comportamento, saí com 2 anos e 4 meses. Ah, você cumpriu pena? Cumpri. Opa, como não? Pegou com 1 quilo de cocaína no aeroporto, se não cumprir, você não ia dar certo. Pena aqui é que não se cumpre. Porque eu pensei que... Graças a Deus que eu fui preso por alguma lá. mágica, entendeu? Graças a Deus que eu fui preso lá, porque, sinceramente, se eu tivesse sido preso no Brasil... Eu acho que hoje eu ia estar pior do que eu era, entendeu? Mas Lisboa, né, e Portugal, realmente o sistema prisional português ofereceu condições excelentes, entendeu? Cela de 2 pessoas, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento com psicóloga, trabalho, academia, tudo, entendeu? Então, lá eu encontrei um ambiente favorável para que aquele choque de gestão que eu tive no aeroporto, entendeu? Pudesse dar frutos, entendeu? Não acredito que ocorreria isso aqui no Brasil, num sistema penitenciário, num sistema como é o nosso, né? 20 pessoas, 30 pessoas por cela. E lá também tem drogas dentro da cadeia, lá também tem, como aqui. Agora, é o livre-arbítrio, cada pessoa escolhe aquilo que quer fazer. Infelizmente, o que as pessoas não sabem é que cada escolha, ela vai gerar uma consequência, entendeu? Então, a todo momento eu estou tendo que tomar escolhas, né, na minha vida, né? E é difícil, mas a gente tem que tomar a escolha certa, né? Escolher o lado certo. Legal. Eu vou pedir um intervalo e vou voltar conversando com você, tá, Margarida? Não é uma discriminação. É porque eu me seduzi pela força da história, que é do Rodrigo eu já conhecia, que a gente uma vez já falou aqui. É uma coisa importante. Hein? Mas é muito né? bom, eu acho muito importante. Isso que o Jacques falou é incrível. Né? Eu precisei ser preso. Graças a Deus eu fui preso. Essa frase não vai sair da minha cabeça por muitos anos. Intervalo, voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Intervalo animado de novo. O Mandu tem que falar mais alto, porque essa mesa é, ó, poeta não tá nem aí se tá no ar ou não. Margarida Pressburger é da OAB, né? Perfeito. E eu li no jornal que a OAB é contra essa atitude de internar, de recolher na rua. Exato. Queria que você me desse Vamos a sua fazer posição. uma distinção. Nós não somos contra o acolhimento de meninos de rua, sejam viciados ou não viciados. Quando a gente fala da inconstitucionalidade da Resolução 20,
e que foi entendido de uma maneira simplista pelo nosso secretário municipal, que seria o direito de ir e vir, e eu não estou me referindo ao direito de ir e vir, eu estou me referindo àquilo que a Constituição determina para todo cidadão e principalmente para uma criança. Direito à moradia, alimentação, educação, saúde e todo mais. O que está acontecendo com esse recolhimento? O recolhimento, educadores cercam adultos, crianças, homens e mulheres, acompanhados de policiais militares, policiais civis e guarda municipal, pegam essa população de rua e encaminham imediatamente para uma delegacia policial, como se eles fossem infratores. Até esse momento, não foi cometida nenhuma infração, o fato de estar dormindo na calçada ou estar meio doido porque se utilizou da droga. Não somos contra o acolhimento. Realmente, eles devem ser levados para um lugar onde eles possam ser tratados. Então, o que a OAB questiona? Por que policiais para pegar a criança de 8 anos? Por que levá-lo para uma casa, como a Casa Viva, em Laranjeiras, em que não tem atendimento médico, não tem cuidados, enfim. Uma vez me perguntaram recentemente... Mas você acha que a criança iria se não tivesse a polícia? Eu acho que não há necessidade de 3 forças policiais para levar uma criança de 8 anos. E a maneira como é feito o recolhimento me lembra o tempo da carrocinha, em que pegava a cestinha, botava o cachorro e jogava ali dentro. São ônibus da polícia militar. Só me desculpa. Não, são ônibus, eu vejo porque eu moro perto da orla e eu já vi o ônibus da polícia militar. Pegar cachorro para matar. A diferença está aí, ninguém pega a criança para matar a criança. Meu poeta, se levar um viciado em crack para uma casa que não tem kit de ressuscitação, que não tem psiquiatra, que não tem médico, e trata essa criança com tarja preta, Aldol. Não me falaram, não. Eu não estou Eu discutindo estive isso. na casa... Você está usando crack, o Aldol para ela é pinto, né? Não, há um choque. Mas Aldol Eu Fala acho aí, que o doutor doutor Zazar. Jaber pode dizer que o Aldol choque aí um é fatal. remédio importante. O Aldol é uma... Não me comprometo. Não, porque se a criança já está usando crack, ela já está usando uma tarja Sim, preta. mas quem pode Vai ter dizer que se ela- rebater com quem outra, pode não é não? dizer se ele- O que se o ela- psiquiatra vai fazer com veja uma só, criança viciada em é, crack? a Quem medicação pode que dizer foi se a citada- criança Vai dar uma pode tarja usar preta tarja nela, preta? joga como É que a forma. medicação que foi citada, ela é utilizada com alguma frequência como forma de contenção de uma pessoa que esteja fora de si. Mas quem pode aplicar esse remédio? Isso tem que ser receitado por um médico. Mas se não tem um médico na casa? Essa que é a questão. Entendi. A questão Tudo é bem, essa. mas a questão A é questão deixar na é rua então, essa. porque não, Não. tem mesmo médico lá na Não, casa. não. O nosso secretário, no artigo que ele Eu não escreveu... queria citar muito, o secretário é o Rodrigo Beto. Tá bom. Eu convidei Eu o quero Rodrigo citar Beto uma frase. para vir também hoje. Ele só não veio porque ele está viajando. Mas se a gente citá-lo, depois eu vou ter que trazê-lo sozinho Não. para responder isso. Ele E escreveu, aí está eu escrito. gosto que a pessoa venha no Tudo bem. contexto, eu não sou contra ele vir. Não. Só quero que venha no assunto, A porque aí a frase gente... é uma só. Se eu pegar um filho meu na Cracolândia, eu vou levá-lo para a melhor clínica que o meu dinheiro possa pagar. É claro, eu Sim. também, Deus me livre, espero que nunca tenha que fazer Perfeito. isso, né? Nós Por todos. que um secretário, um governo, um Estado não pode levar uma criança que está na rua, viciada em crack, para a melhor clínica que o dinheiro público possa pagar? Boa pergunta, muito bem observado. Uma Eu posso- arrecadação eu de 1 posso- trilhão Vai de levar reais para por uma ano. casa Leda, na Rua Alice que Leda, não tem absolutamente nada? Eu tenho uma participação muito próxima disso. Tá? Então eu queria dar um depoimento. Claro, porque é o seguinte, eu já tive aqui um pintor, um artista plástico gaúcho, um senhor de 80 e tantos anos, que veio, acho que junto com você nesse programa, poeta. Eu acho que foi, mas eu não tenho, não posso garantir, porque são talvez 16 anos também, assim, todo dia nesse programa, eu confesso que Muita memória. às vezes eu desconecto um pouco, assim, se vem no mesmo Imagina. programa e tal. E esse senhor deu um depoimento, e eu vou agora me esquecer o nome dele, uma injustiça horrível, porque foi um depoimento lindíssimo. Ele gastava todo o fruto do trabalho dele,
uma filha esquizofrênica em altíssimo grau, uma esquizofrenia sem volta, e há 30 anos internado. É muito caro. As pessoas não têm dinheiro para fazer isso. Uma pessoa física. O Estado não pode Entendeu? se responsabilizar por A isso. pessoa faz isso. Escute aqui, escute, só dizer que... O poeta fez sem isso. Sem dúvida alguma, ninguém pode se opor ao que está sendo exposto por nossa companheira aqui, de que tem que dar o melhor atendimento médico a qualquer pessoa. Uhum. Exatamente. Sucede que a minha empregada foi com o marido, problema cardíaco, às 6 da manhã para um posto médico, foi atendida às 3 da tarde e disseram para ela, é cardíaco? O médico especializado nisso não veio hoje. Só que ela chegou às 6 da manhã e só foi saber disso às 3 da tarde. Então, isto é a situação da saúde no Brasil. O ideal é que seja, como ela disse, mas o problema é que não é. Agora, o problema é o tudo ou nada. Compreende? Uhum. Então deixa solto. Então deixa solto, então não faz nada. Quer dizer, não pode ser assim. Ninguém pode se opor a que o tratamento de uma criança que é recolhida da rua tem que ser o melhor possível. Agora, mas o que não pode é deixá-la na rua se destruindo pelo crack, porque isso aí é que é o pior de tudo. Até porque o crack parece que eu realmente não tenho experiência assim, não conheço bem o assunto crack, mas parece que o crack é diferente da cocaína. É muito mais rápido. Sim, sim. A Ao que se fala é muito mais destrutivo. É muito mais destrutivo e a velocidade muito mais rápida. Eu falei do melhor possível, mas eu peço o mínimo, que na Casa Viva exista, durante 24 horas, um psiquiatra, uma médica clínica, um enfermeiro. Isso é importante. Mas o Dr. Jorge porque se essa criança entra... Eu queria dizer o seguinte, eu estava visitando todos os albergues, os abrigos da prefeitura, na época do carnaval, antes de abrirem a Casa Viva. Estava conhecendo e achei locais, aparelhos muito bem montados, né? Mas não tinha uma estrutura para tratamento de dependência química. Mas locais honestos, adequados, bonitinhos, boa alimentação. Depois, o Rodrigo me chamou e falou, ô Jorge, eu montei um negócio, eu não entendo disso, eu preciso de ajuda. Tá bom, então nós estamos tentando, junto a ele, viabilizar esse tipo de ajuda. Tem os aspectos que a OAB está chamando a atenção, que tem que ser respeitados e que é possível se gerar recursos, mesmo que não sejam oriundos financeiramente do Estado. Porque nessa área de dependência química, o Rodrigo deixou isso claro, há uma grande disponibilidade humana. Muitas pessoas que sofreram têm interesse em ajudar. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem interesse em ajudar, sem nenhum objetivo financeiro. A Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas tem interesse em ajudar, principalmente quem? Aos familiares, conseguir atingir esses familiares. Porque o maior problema de todos não é o tratamento que vai ser dado a essa criança, porque isso dá para se, vou usar um termo chulo, uma perfumaria, né? Seria uma perfumaria, faz-se um centro de recuperação. Mas como é que nós vamos tirar essas crianças? Para onde elas irão depois? Fazer o quê? Então, por exemplo, eu fui procurar a Confederação Nacional do Comércio. Através da Confederação, cheguei ao SENAC. E o SENAC está interessado em montar um curso profissionalizante de curto prazo para crianças nessas circunstâncias. Muito bom, muito bom. Perfeito. Então, e procurando soluções. Tem que achar caminho. Eu acho que está correto. O caminho é esse. Procurar coisas que existam e que basta você bater na porta e falar, são crianças, todo mundo abre a porta. Quando é criança, todo mundo abre a porta. Mas eu acho muito importante, num país onde os direitos humanos foram, com muita frequência, pouco respeitados, que a OAB tenha preocupação e se mantenha atuante nos direitos humanos. Porque são crianças. Quero dizer o seguinte, eu tenho um trabalho
bastante sólido de internação involuntária. Publicado no exterior, etc. Funciona, a internação involuntária funciona. Tudo isso dá certo. Agora, tem que ter o poder judiciário acima de mim. Eu não posso ter o direito de manter uma pessoa contra a vontade internada. É preciso que um juiz esteja acima de mim e me cobre, de acordo com a lei, as condições mínimas e se eu estou acertando. Porque se eu pegar uma criança, deixar 2 anos internada, errando, daqui a 10 anos, como é que eu vou responder à sociedade? Então tem que ter o poder judiciário. É importante que haja esse cuidado para que a medicina seja aplicada corretamente. Eu tenho dúvida a respeito disso. Eu digo a você que eu tenho dúvida a respeito disso. Mas isso, inclusive, é de lei. É também a coisa ideal, tudo bem. Agora, em geral, o problema é complexo e o cara fica na legalidade da letra jurídica, não entra no assunto, não entra no problema. Aí fica colocando questões abstratas de liberdade, de direitos humanos e o problema mesmo ele não compreende. Poeta, eu tenho estado muito próximo dos juízes nessas circunstâncias e eles realmente exigem que o tratamento seja bem feito e ouvem. Coloca o assistente social do juizado para visitar. Funciona? Funciona. Esse aspecto funciona. O aspecto legal funciona. Eu tenho uma certa, assim, eu olho torto também pelo seguinte, ninguém escreve cola naquela lista de dependência química. Todo mundo fala da cocaína, eu não sei do que, mas ninguém bota lá cola. Você vê? Mas é exatamente o que eu estava... Chama substância, não sei o que, mas não era sei lá, exatamente né? o que eu queria abordar. Mas tem que Eu botar lido lá, com porque aí criança não tá de na rua. lei, o garoto cheira cola na cara do guarda. Eu já falei com eu o guarda. lido o senhor com não tá criança vendo de isso? rua há 30 Porque anos. não é proibido, ele diz, não, mas Naquela cola época, não tá na a lei. criança cheirava cola. O Estado não fez nada. A criança continuou na Sim, calçada mas e também hoje a ela OAB fuma não faz crack. nada, porque não escreve lá na lei. Cola. Sim, mas Não pode. dependendo, não, a OAB não Não escreve precisa do lei, poder ela jurídico defende a escrever. lei. Mas Não é? a cola... Tem que escrever lá, cola. Sim, mas a cola é como qualquer outra Sim, dependência mas aí o guarda química. não pode tirar a criança. Eu sou dependente químico, eu sou tabagista. Eu fumei 40 anos, agora eu estou limpo há 15 anos. Mas eu continuo tabagista. Então, qualquer dependência química, seja de álcool, de cigarro, de droga, de cola, é uma dependência química e pode tirar sim. Só que hoje, infelizmente, as crianças não cheiram mais cola. Eu digo infelizmente porque hoje fumam crack. Morrem mais cedo. Vai ficando pior. Vai ficando pior. Né? E aí o tempo vai passando e eu continuo olhando criança na calçada. Porque nos anos cada 80 vez era pior. cocaína, depois veio... O que já veio? Já veio êxtase, já veio óxido. Eu parei né? ali. Sim, mas as crianças Sim, que mas- imitavam a cola. Cada droga que vinha nova, eu falo assim, caramba, eu agora tenho a existem propensão a me drogas de viciar laboratório. em Porque qualquer tem coisa uma que coisa combine, de né? Mas DNA, não tem também? Tem Na verdade, todos os seres vivos são dependentes de alguma substância. Então, alguns foram premiados com uma dependência a mais, como o álcool, como o tabaco, mas todos nós somos dependentes de oxigênio, de água. Então, De faz alguma parte coisa. de o que ser eu, um o que eu acho ser que vivo. Que o o Pereira poeta. está falando é que às vezes não dá tempo, se não tiver uma atitude logo, rápida. Claro. O crack veio tão avassalador, o crack, É o óxido, sei verdade. lá, eu não conheço, que não dá tempo dessa estrutura toda funcionar. verdade, Ela verdade. acaba levando, a pessoa morre. Olha, Então, eu me lembro de uma proposta dessa lei de reforma psiquiátrica que chamamos psiquiatria democrática. Né? Antimanicomial. Do Paulo, É, não vou falar antimanicomial. sobre o Tinha nome. lá Delgado. que para internar uma pessoa É um tinha que deputado ouvir um oriundo da minha cidade, Juiz de Fora, ele Paulo ele Delgado. ele para, não foi eleito. para, foi eleito para, mais, para internar uma pessoa, tinha que ouvir a justiça. Agora, imagina, eu liguei para o Sarney lá no Senado, veta isso, impede isso, ninguém vai internar mais ninguém. Se for precisar ouvir juiz para internar, agora você imagina, seu filho entra em crise dentro de casa. Avança para a empregada, quer estrangular a empregada na cozinha. Aí você tem que telefonar para o juiz para autorizar que ele vai ser. É piada, não né? dá tempo. Dá É tempo. piada. Evidente que isso não pode Sabe, dar não certo. tem nada que ver Não fora pode da dar certo. realidade. Mas se É um você tem um formalismo filho, jurídico. você eu é acho que responsável não tem por nada a ele. ver com a realidade.
Tá entendendo? Aí fica Mas aí a é uma defesa da diferença. liberdade. Se for a defesa, o meu filho, é tudo- eu sou responsável por ele, eu posso interná-lo. Agora, o menino na calçada, ele teria que passar Doutora, pelo Não, eu conselho não estou tutelar. discutindo isso. Eu A não tô senhora não discutindo pode isso. internar. Só quem Se pode ele internar é for o menor, médico. se ele for Só quem menor, pode tiver internar 8, é o 9 médico. anos, sim, mas eu vou chamar. Um familiar não pode internar. Mas para isso eu vou chamar o médico, o Só médico quem pode vai. é o médico. O pobre sempre Particular- sofre mais, Pois é. é isso que eu fico danado. Eu acho Particularmente, perverso eu demais posso com o mais fazer uma pobre. porção é de mais coisas. perverso que a pobreza. Muito mais. Porque eu Muito conheço um mais. caso de uma pessoa esquizofrênica que descompensou a esquizofrenia e ameaçou colocar fogo na casa. Foi um pandemônio, porque aí chama o SAMU não recolhe, porque não é o SAMU, é o Corpo de Bombeiro. Porque ameaça a vida dos direitos humanos da mulher do SAMU. Aí vem os direitos humanos do Corpo de Bombeiro. Aí, enfim, entendeu? Isso a criancinha está vendo o filho, o sobrinho, o neto, seja lá quem for. Tem um monte de criança assistindo, os vizinhos todos vendo, e a pessoa quase botando fogo na casa em si mesma, numa crise evidente. E nessa história da liberdade, da psiquiatria libertária, fica lá aquela pessoa e acaba todo amarrado, vai para o hospital, fica lá numa maca, dá um remedinho, e ele volta para casa no dia seguinte. Da mesma casa onde ele quase botou fogo. Então continua, entendeu? Essa história é cíclica, entendeu? É meio ovo ou a galinha, sabe como é? Verdade. Não Nesse resolve, ponto, é verdade. entendeu? É isso mesmo. E é mais perverso ainda quando a pessoa é mais pobre, porque quando a pessoa é mais rica ou tem recursos, é o que a doutora Margarida falou, mas interna. Você disse que a família não pode internar. Mas a família vai achar o psiquiatra. Exato. Às 4 da manhã, às Rapidamente. 2h30. Escute. E vai resolver. Escute aqui, Quem não tem dinheiro é que não vai resolver. Como a coisa funciona na prática, não na teoria. Na prática, entrou em crise, está surtado. Você já sabe qual é o hospital onde você costuma fazer a internação. Chega no hospital, o médico do hospital vai ver se o garoto deve ou não ser internado. Mas no hospital tem um médico, você não precisa telefonar para o médico que vai à tua casa. Não, você vai para o hospital, para a clínica, chega lá, o médico não vai internar uma pessoa porque você chega dizendo que ele está surtado e o médico vê que ele não está surtado. Então, não existe isso. Isso aí é coisa do Jânio Quadros aí. Como é que é, poeta? Papai, o vento é... Como é que é? O vento é sonho, meu pai. O vento é sonho, meu pai. Isso é o meu filho, quando ele saiu do... Ele estava internado, ficou lá alguns meses, né? Aí depois entrou em crise de novo, aí eu ia levá-lo para a clínica, aí no meio do caminho, no carro, o vento batendo no rosto dele, eu falei, o vento é sonho, meu pai. É uma maravilha, mas a situação, eu, sinceramente, a vida é uma coisa muito complicada, a vida é muito rica, é muito cheia de coisas. A gente tem que aprender isso, a complexidade, não ficar simplificando as coisas, não ficar, sabe? Compreender que eu acho, cada vez que a gente vai vivendo, vai compreendendo a complexidade e a dificuldade das coisas. Se você começar a esquematizar e colocar questões abstratas no meio do caminho, você termina não fazendo nada, aí fica no ideal que nunca vai chegar, aí nunca se realiza, aí o cara termina ficando na rua mesmo e o outro mata ele. Porque não fica só do crack, ele é morto. Está entendendo? É uma coisa grave. Eu acho que é uma questão de sobrevivência. Eu sou a favor, se tem que defender os direitos, todos, é verdade, eu acho que a OAB tem toda é o direito dele o direito. ficar na rua. O senhor diz que tem que ter... Eu acho que é um direito humano não deixar a criança na rua. Ninguém tem que ficar na também rua. assim. Ninguém tem que ficar na rua, todo mundo tem que ter um teto. Sim, Tem que ter um prato de os comida. direitos humanos não é só essa história de ir e vir. Não, claro que não. Isso é uma Ir forma e vir para a simplista. droga não Ir e tem que ser vir. direito humano. Não, porque o Eu acho menino que é inumano. o menino que é criado na calçada, ele não tem limite. O direito de ir e vir dele é ilimitado. Ele está aqui, daqui a pouco, mas não é isso. Porque ele não sabe o que ele está Não fazendo. sabe, não sabe o que está sabe. fazendo. Precisa de proteção, de Ninguém ajuda. com dignidade pode morar numa Precisa de calçada. alguém que pense, que tenha lucidez para ajudá-lo, porque ele não é capaz de saber nada. Não, acho perfeito. Basicamente, eu só não acho perfeito. quando a pessoa está sob o efeito de uma droga, perde a capacidade de utilizar o pensamento de forma adequada, perde a capacidade de entrar em contato com seus sentimentos,
Fica exposto ao impulso o tempo inteiro. Exposto ao impulso, Escravo da às compulsão. emoções. Escravo da compulsão, que no caso do crack é algo muito... Eu usei crack. Crack é algo que, a partir do momento que você acende a pedra em cima de um cachimbo, assim, é questão de segundos. Depois de alguns segundos você já está tapeando, procurando pedrinha no chão. É uma compulsão terrível. Não chega a dar... cocaína, então. 1000 vezes pior. A cocaína ainda tem aquela coisa dos anos 80, aquela coisa que pode até ser usada como... Eu tenho amigos que usam, entendeu? Socialmente, como para curar a bebedeira. O cara está um pouco bêbado, ele vai lá, usa um pouquinho de cocaína, cura a bebedeira, continua conversando. O crack não. O crack é uma droga que ela veio para matar e destruir. Entendeu? E eu acho que a gente está falando muito das crianças, tudo, e estamos esquecendo dos traficantes. Por que estão vendendo tanto crack aí? É barato o crack? O crack é uma droga barata, de efeito devastador, e a compulsão que ela gera é uma compulsão, assim, medonha. Então você tem uma fidelidade da clientela absurda. Nossa, mas eu não entendo isso, porque você acaba matando o cliente também. Então, mas você tem que ficar trocando vários e vários até que está chegando nesse ponto. Você acredita na multiplicação da clientela, né? Também deve ser isso. Mas você está matando a clientela. O que está acontecendo hoje? Tem crianças de 8 anos, 10 anos de idade, fumando crack. Mas é exatamente a grana que ele está... Entendeu? E daí a gente começa a pensar naquelas histórias. Por que isso, cara? Por quê? Porque será que adianta pegar uma criança dessa, deixar ela lá trancada, que nem ela fala, se não tiver estrutura, ela vai sair depois de 2 anos da clínica, a primeira coisa que ela vai fazer é usar droga de novo. Mas então, se a gente concorda que ela deve ser internada, a questão seria melhorar as condições desses clínicos. Como tratar dela. Como tratar dela. É isso que ela E outra coisa também fundamental, A prevenção. é recolher e deixar no... Aí, no caso de criança, tem que ter atividade pedagógica, tem que ter atividade lúdica, porque a criança precisa E brincar. nessa casa, exatamente, nós temos crianças de 8 a 14 anos. Eu encontrei 10 meninos e 2 meninas. Mas a senhora não acha que, então, você não acha... Misturados. Você não acha, então, que que a própria OAB devia ajudar nesse sentido de criar condições melhores nessas casas? Sim, mas... A sociedade civil, não, tudo bem, como eu um acho todo, que sim. tinha que se comprometer, como a Sim, Confederação do Comércio, Senac. Mas a própria secretaria já reconheceu pode isso. ser um bom parceiro. Eu acho que você... Ele é um cara sensível. Quem se ofereceu para ajudar? Você tocou num ponto importante. Agora, você disse uma coisa que eu confesso que eu nunca tinha pensado, mas agora, nessa conversa aqui, a gente termina aprendendo com vocês e, né, na experiência de cada um, o raciocínio de cada um. Agora, o que você falou. Porque, na verdade, se a sociedade toda ela tem que se comprometer com isso para resolver o problema. É justo que na especialidade cada um exija que aquilo seja cumprido e tal. Agora, mas tem que fazer, tem que colaborar efetivamente, agora, não basta ficar o que só temos defendendo também princípio. que raciocinar... Como existe, por exemplo, no Instituto Nacional do Câncer ou no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, tem uma enfermaria de crianças. Eu já fui lá. É um mal barato, porque, claro que as condições são péssimas, são crianças que estão doentes, muitas delas vão morrer porque elas estão com câncer. E mesmo o INCA funcionando bem, o Instituto Nacional de Laranjeiras funcionando bem, há um momento que não resolve, né? Agora, Nem a medicina há uma mais grande moderna. diferença. Mas há crianças brincando, há atores contando história, há palhaços, há aulas, há mães, há pais, entendeu? Agora temos uma grande diferença ali. Tem um abraço. Eu preciso de um Entendeu? pequenino instante. Eu só quero fazer uma vírgula do que ela está Eu preciso dizendo. dizer uma coisa para a senhora. Uma criança Veja só. com câncer emociona toda uma sociedade civil. Uma criança de 8 anos drogada na porta da sua casa te dá medo, te dá nojo, você paga o IPTU mais caro e você não quer essa criança ali. Sim, mas você quer? Eu quero essa criança acolhida, eu não quero essa criança recolhida. Acolher, se chegamos ao consenso que a criança tem que ser tratada e ela não pode ser tratada na rua, porque ela vai estar exposta à compulsão mais vezes, porque ela vai estar exposta ao traficante, não é? Vão oferecer para ela, porque os caras são um calhorda. Leda, Então, no início aqui, antes de entrar, eu falei... então vamos melhorar esses lugares de acolhimento. Eu falei com a Margarida. É o único caminho. Eu falei Não para a tem Margarida outro, não tem dois. antes de entrar aqui. Margarida, e eu vou aproveitar e falar isso no ar,
porque eu sei que a assessoria do secretário está ouvindo. A maneira de resolver esse problema é criando um instituto. Então, Pode ser um instituto pequenininho, 3 salas, mas você consegue trazer a academia, consegue trazer o pessoal das universidades, o pessoal da OAB, você consegue fazer andar como um instituto de cardiologia, como um instituto do câncer. Tem que ser um instituto. Com o INCA, Instituto Nacional Um de instituto Cardiologia. da dependência do crack. Dependência química, dependência do A crack. própria Pega o crack Secretaria logo, porque o Nacional crack, do como o crack é muito rápido, ele precisa de uma coisa urgente, não dá para ficar discutindo Urgente. e fazendo Instituto teorias do crack. conspiratórias. A Secretaria Sabe, vou fazer Nacional uma de tese Direitos sobre o Humanos crack. da Até a Presidência tese da ficar República. pronta, morreram um monte de criancinha, não. Maleda, Tem que a parar com própria isso. Secretaria isso também, Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, que esteve no dia que eu fui fazer a visita na Casa Viva, a ministra Maria do Rosário estava junto, em nota pública, que está no site da Secretaria, oferece ajuda à Prefeitura para tentar melhorar a questão da casa. Olha, eu sou É só uma crítica questão de aceitar. ferrenha assim, de prefeituras, estados, etc. Mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Então, não vamos ficar teorizando, vamos Não partir é, para vamos agir. Eu gostei partir. dessa história do Senac. Se o Fernanda se oferece, Eu adorei. Vamos lá, vamos reunir Vamos fazer essa isso aqui, meninada. E a Cristina mandou aqui para mim, a título de informação, até porque os gaúchos vão me cobrar e eu não quero ser cobrado. O programa sobre esquizofrenia que a gente fez aqui, o pintor era Vitório Geno. E você vê esse. É verdade. Feira lá estava. O Vitório contou a história da filha, foi em dezembro de 2009. Tá certo. Foi um programa basicamente sobre esquizofrenia e o tratamento das liberdades psiquiátricas da época. Foi em cima dessa lei, dessa política que a gente estava discutindo e agora a gente está discutindo o crack. Vou ter que fazer outro intervalo e volto já já. Trabalhar junto, Margarida. A OAB pode fazer muito também. o AB Não está é? tentando fazer. Pois é, mas tem Nós que... estamos batalhando. Não é, porque assim, os editoriais são recolher, não é acolher. O querer se tratar é fundamental, mas vai perguntar a um garotinho se ele vai querer se tratar, um garoto, um eles garoto no meio fogem. da rua, Eles estão fugindo apanha da do casa. padrasto, mas é claro, eles estão fugindo fogem, da casa. mas eles fogem de casa. E da Mas casa. isso não está e certo, da a gente não casa. tem que apoiar eles fugindo Não de estou casa. apoiando eles Aliás, fugirem. de algumas casas Não até estou tem que apoiando. apoiar, porque eles apanham, né? Não, para isso existem as famílias não acolhedoras, tem existe uma violência e série tal. de outras coisas. Mas que um instituto voltado para isso, com assistente social, com psiquiatra, poderia funcionar, né? Sem Poderia. dúvida. certeza. Poderia Com salvar certeza muitas vai vidas. funcionar. Com certeza. Intervalo, voltamos já já. Vocês estão no programa da TV Brasil. Outro protesto, outro intervalo animado. Eu gosto de programa assim, animado. Eu vou botar no então, ar os a gente vai falar do DVD do Rodrigo, que está aqui. Já vou até mostrar de uma vez para ele dizer que eu não falei. Já me expliquei, Doris de Porto Alegre, minha repórter de Porto Alegre, que já mandou aqui um Twitter, Vitório Geno, mas eu falei já nele, valeu. Jacques, você, porque como eu não sei nada da sua vida ainda, vou ler o livro, ex-drogado, ex-traficante, você traficava para ser traficante ou traficava para consumir? No começo eu comecei traficando para consumir, entendeu? Eu sou um rapaz de classe média alta, né, de São Paulo, né? Então tinha meus contatos, entendeu? E traficava mais para consumir. Vendia para os amigos, Pros aí amigos. dividia o pacote com os amigos. Dividia, tipo assim, exatamente, né? era uma boa observação, dividia o pacote. Depois foi crescendo, né, isso. Depois eu comecei a ir para o Havaí, quando eu tinha 19 anos de idade, fui a primeira vez para surfar com patrocínio Sempre tudo. pegando onda. Sempre pegando onda, sempre, desde os 6 anos de idade que eu surfo, já faz 30 anos. Incrível isso, né? É. Porque o surfista, em geral, é muito saudável, né? Gosta de comer comida É. crua, né? Para ter mais saúde, acorda às 5 da manhã, O surfista né? acorda cedo, é um esporte Porque saudável. é um esporte que leva Um muito esporte para a maravilhoso, saúde, né? Mas sempre chegado a droga. Aliás, deixa eu É. mandar um abraço para meus amigos lá do Guarujá, valeu, galera do Jiu-Jitsu Teco, o Tiagão, meu primo lá, todo mundo tamo junto. Mas é isso aí, começou assim. No Havaí, quando eu cheguei no Havaí, eu tinha patrocínio e tudo mais, então eu ganhei a passagem, mais alguns $1.000 para eu passar lá. Cheguei lá, chegou um cara, um brasileiro, já vai fazer 20 anos, com uma prancha recheada de pó. Aí eu falei assim, eu nunca tinha cheirado, eu já fazia uso de maconha desde os 11 anos, mas nunca tinha usado cocaína.
Aí o cara, não, hoje você vai cheirar tudo. Eu acabei cheirando. Eu falei, mas como é que você traz uma prancha recheada de pó? Ele falou, meu, 1 quilo de cocaína no Brasil custa $5.000. Lá o cara fazia $50.000, entendeu? Para vender de picadinho. Se fosse vender de uma vez só, fazia 25 mil. Aí eu entrei nessa do dinheiro fácil, que de fácil não tem nada, né? É um dinheirinho bem suado, assim, entendeu? Fica muita paranoia, muita mania de perseguição, tudo. Pode até dar uma cana, né? Não, eu escapei de várias canas, entendeu? Então, antes do Bin Laden derrubar as torres, era fácil entrar nos Estados Unidos. Eu cheguei a já entrar nos Estados Unidos com cocaína nas canelas, assim, meio quilo em cada canela, entendeu? Não precisava nem botar dentro de prancha. Depois que o Bin Laden derrubou as torres, aí o bicho pegou. Aí eu falei, nossa, dançou. Porque aí tira o tênis, tira a meia. Tira o tênis, fura, tava um horror. Bin Laden prejudicou todas as histórias bem diretas. Né? Daí mudaram-se as rotas. Mudaram-se as rotas. Foi quando assim o pessoal passou a traficar mais para a Europa. Por que Europa? Porque a Europa ainda dava oportunidade de ganhar na ida e ganhar na volta com essas drogas novas que tem hoje em dia, que são as drogas sintéticas como o êxtase, como o skunk, que é uma super maconha, porque maconha era mais que antigamente. É uma super maconha com um teor de THC altíssimo. Maconha de hoje que nem se é maconha, eu tivesse 11 anos hoje e fumasse skunk, eu ia ter comprometido totalmente o meu lado psicológico. O doutor tá aí, pode explicar, entendeu? E fui para Lisboa e foi lá que eu fui preso. Fui preso com um paraglider com 1 quilo de cocaína. E aí como é que foi? Foi o FBI, foi cachorro, foi quem? Não, em Portugal, olha, depois na cadeia, quando eu estava uns 15 dias, tinha um carioca lá que tinha sido pego com um paraglider com 5 quilos. 15 dias antes de eu. E o meu voo, ele Tava era... na moda. O meu voo era o voo perfeito, porque não existe voo direto para Amsterdã. Eu ia parar em Lisboa, né? Mas a mala não ia descer, porque a conexão era muito rápida. Mas o voo, graças a Deus, atrasou, a mala desceu. Quando a mala desceu, os caras que viram lá no raio-x o paraglider vindo do Brasil, falaram, mais um, né? Vindo carregado. A moda, né? Paraglider. Venha. Quando eu botei a mão no paraglider, já, uau! Tomei aquela dura e fui preso, fiquei lá um bom tempo. E foi um sufoco? Olha, na hora que me algemaram, que tinha uma plaquinha lá escrito que eu ia ficar 25 anos preso, É punk. É punk. Eu vou te falar, e o portuguesinho que me prendeu, eu ainda virei e falei assim, mas então, é verdade essa história? Ele falou, Brazuca, flagrante, aqui no aeroporto, no mínimo 20 anos. E me algemou no negócio e me deixou 3 horas lá, sentado, dentro de uma salinha sozinho, pensando nesses 20 anos que eu ia ficar preso. Depois acabou que não era 20, era 4, mas foi uma mentira boa, assim. Naquelas 3 horas, foi quando deu para eu repensar bastante em tudo que eu tinha feito na minha vida e ver que nada disso vale a pena, né? Fora depois os outros 1000 dias que eu passei lá vendo o sol quadrado, nascer quadrado, deu para pensar bastante. Sua família te vê de vez em quando? Minha mãe foi me visitar, depois que eu estava 1 ano preso, ela foi lá, ela foi me visitar. Meu pai ficou no Brasil, só foi minha mãe. Não foi, não? Não foi, estava ressentido, estava ressentido. Já fez as pazes? Já fizemos as pazes. A gente vive brigando, né? Mas tá normal. Mas também, eu também sou pai, eu tenho uma filha de 13 anos também, então não... Ah, é? A Luana, a coisa mais linda. Como é que tu que fala para ela? Nossa, ela leu o livro, ela acompanhou toda a história. Porque eu fico preocupado com isso, quer dizer, o povo que usou droga nos anos 70, que tem filho agora, tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Não adianta ficar falando, eu acho. Não sei como, mas ajuda, é evidente. Acho que ele ajuda, a acho que não dele. tem essa cascata. Ele é um exemplo vivo de que não dá certo. De dizer, exatamente. eu não usei, meus amigos que usaram, não tem que assumir. Eu assumo publicamente, já está aí. Meu livro, a minha vida é exatamente um livro aberto, entendeu? Então, está aí. Literal, e é para ajudar as pessoas. Eu tomei um cuidado muito grande ao escrever esse livro, para que esse livro não virasse uma apologia às drogas. Porque as pessoas podem ver esse cara ia para lá, fazia não sei quantos $1000, achar legal, como é o caso de um filme que teve aí, do cara que era traficante, não sei o que, não. Então você começa a ler o livro, meu livro não começa nas minhas aventuras, começa no aeroporto sendo preso. E depois todo o trabalho natural que aconteceu na minha vida, de rever o passado da minha vida toda. E agora tu trabalha com o quê? Eu trabalho com materiais de limpeza e descartáveis no Guarujá, numa empresa que distribui esses materiais ali na Baixada ali. Aliás, é do Thiago de Souza, um cara excelente, porque não é todo mundo que dá oportunidade de emprego para
presidiário ou ex-traficante, entendeu? Isso é algo que, como o senhor acho que chegou a comentar, né, das crianças, né, para elas terem esse apoio. Não são todos os empresários que pegam e apostam e ajudam. E esse cara é um cara que me pegou, me ajuda, o Thiago, me deu trabalho. O que eu preciso, ele está sempre junto, nós estamos sempre juntos, é um cara exemplar. Muito bom. Legal. Com você, Rodrigo? Com você não, porque a música é mais... as pessoas nesse mercado musical são mais simpáticas, mais permissivas, conhecem mais, não se assustam tanto, digamos assim. Mais ou menos, mas eu fiz a mesma coisa que o Jacques. Eu tornei público, até porque todo mundo já sabe. De uma certa maneira, você acha que... Né, o meu filho, quando eu parei, ele tinha 6 anos, tem 12 agora, eu sempre conversei com ele, sempre falei, ele entende, ele vê, e não quer dizer que ele tem o mesmo problema que eu, óbvio, mas em muitos casos na família, tem que ficar atento e tal, porque não é brincadeira não, eu estava desglamorizando esse negócio da Amy Winehouse. Primeiro, frases idiotas na internet como, os bons morrem cedo. Eu falei, os bons morrem cedo? Pessoas inteligentíssimas, 90, 100 anos. É aquela coisa, não, porque morreu Janis, Jimi Hendrix, eu falei, eu até fiz uma piada um dia que eu falei assim, pô, peraí, mas na década de 70 eram os 27 anos, na década de 80 tem que passar para 28, seguindo a 29, então pô, pelo menos com 30 anos ela já teria recurso suficiente para fazer uma, porque quando se escolhe, não, ela escolheu morrer assim, eu falei, não, você escolhe até viver assim, mas morrer assim você não escolhe. Você não escolhe morrer. É verdade. Então você, de repente, tem muito glamour em cima disso no meio musical, no meio artístico. Claro. De frases feitas, já enraizadas de longo. A música que marcou profundamente, que ela diz que não vai se internar. Não. E usavam essa primeiro que isso já é uma piada com a internação. Segundo que essa frase, ela é do começo da carreira solo dela. No final, não era assim que estava assim. Ela estava realmente derrubada. Estava completamente sem... tanto é que a própria... que a família disse... Não saiu o laudo oficial ainda não, eu acho. Até ontem eu botei na internet para ver, ainda não saiu. São 30 dias, foi dia 23 de julho, ainda não saiu. Mas parece que foi a própria... que o médico, o psiquiatra, pelo menos é o que a família declarou, esclareceu que ela não poderia parar de uma vez só. Que ela tinha que retirar gradativamente, tamanho o comprometimento dela com as drogas. Eu não sei porque eu não acredito nisso não. Eu acho que eu também não aprofundei muito. Eu fiquei um pouco irritada com o estardalhaço, o glamourização, o tamanho da cobertura. Achei mas sim, o que você ia dizer a respeito disso, da abstinência? Eu acho que, pelo contrário, acho que se morre de abuso de álcool, não de falta dele. Eu não vejo isso acontecer com ninguém que eu já vi parar. Parou não, você pode ter uma coisa, uma ansiedade, subir um calor, você tem que tomar um remédio. Depende da droga, depende da droga. Pode resultar não, sim, no caso do álcool que eu estava falando, assim, acho difícil isso acontecer, até porque pela história que chega, eu tinha preparado um kit já de diversão, entre aspas, para poder ir mais além do que ela estava pensando em ir. Mas, enfim, isso é cada caso é um caso. Você acha possível, doutor? Realmente é possível. Uma das doenças... São 5 doenças ligadas ao uso de drogas. A intoxicação aguda, a dependência química, a síndrome de abstinência, que pode matar, né? Problemas psiquiátricos ligados ao uso de drogas também, e alterações cognitivas também podem acontecer, mas a síndrome de abstinência pode levar à morte. Pode matar. Heroína, inclusive, é uma droga que você precisa substituir ela por uma outra droga chamada metadona, senão a pessoa morre. Não pode... Heroína, que não tem no Brasil. Como eu tive experiência de estar preso em Portugal, lá tem muita heroína, os caras, na cadeia, eles têm que dar metadona para os dependentes de heroína, porque a crise de abstinência da heroína leva à morte. Você não pode, um cara que usa heroína todo dia, chegar e falar assim, agora você não vai mais usar. Lógico que existem exceções ao caso, né? Como foi o Ray Charles, aquele cantor americano, ele parou de usar heroína, no filme dele ele teve crise, chegou quase a morrer, mas não morreu. Mas é um tipo de droga... Pode não morrer, mas pode morrer, então é melhor cuidar. Que se parar, tem que ir parando gradativamente, ou substituir por uma outra droga. Como corticóide. Em tratamento médico, você não pode dar. Então você usa a metadona. E tem uma outra agora...
usar Pois é, mas você usa uma droga para contrapor a droga que eles davam anteriormente. É um tratamento médico. Como um remédio ausência que controla a ansiedade, né? Uma coisa que segura... Porque senão a pessoa pode morrer. Então é possível, ela pode ser que se ela fosse viciada em heroína, ela possa ter morrido disso. É possível. É possível. Agora, há Tem que esse esperar o laudo, mas é possível. há esse histórico, né, de um kit que teria sido entregue, um farto kit teria sido entregue 1 ou 2 dias antes, segundo notícias de tabloides britânicos. A gente, Mas as pessoas são muito cruéis também, porque eu já vi um amigo meu, ator, que hoje em dia não chama mais alcoólico, chama alcoolista, não é? Enfim, bebia beça, porque eu não sei o nome certo. Qual é o nome certo? Alcoólico? alcoólico. Era viciado em álcool. Então, numa festa, eu já vi ele tomando Guaraná, exatamente porque o Guaraná tem a cor do uísque. Para parecer que era uísque, de tanto que as pessoas enchiam a paciência dele, do lado, dizendo, bebe um pouquinho, só um pouquinho. O cara fazendo um tratamento comprometido com isso, e ele largou realmente. Tem isso. Não, Mas isso as pessoas acontece são mesmo. perversas. Mas sim, Ficam enchendo o saco, Isso sabe? acontece frequentemente. Não Não acontece? agora, porque todo mundo sabe que eu parei Agora e a parou, minha trajetória parou. faz 6 anos. Mas eu não bebia Guaraná para parecer que era nada, eu não ficava me testando. Tem também o contrário, né? O cara fazia questão de tomar o refrigerante cola para ninguém ficar enchendo o saco dele. Tu tá bebendo. Ou então cerveja sem álcool, essas coisas para substituir e tal. Eu acho que, cara, tá tudo aqui. Sei lá, o meu tratamento foi assim, tipo assim, eu preciso de ajuda. Então, assim, entendo tudo sobre o mundo, mas isso aqui eu não entendo. Como é que para? Não sei. Ajuda aos universitários. Você nunca mais bebeu? Não, nem bebi, nem cheirei, nem fumei, nem nada, de 2 de agosto de 2005. Há pouco tempo, agora há 6 anos. Uau. 800 shows da carreira solo em abstinência, em lugares onde começa 2 da manhã o show, boates, onde... Não, e eu até, hoje em dia, eu já tenho a liberdade de me divertir com pessoas que estão... Porque no começo eu fui muito xiita, assim. No primeiro ano, a minha defesa era nem cantar mais uma dose. É claro que eu tô afim essas coisas, música do Barão e tal, que às vezes o Frejá cantava e eu ficava, às vezes, cantando sem cantar, porque eu não era o cantor do Barão. Eu ficava, nesse primeiro ano... Te incomodava um pouco. Não, eu não acreditava mais naquilo. E depois eu vi que também, sem muito radicalismo, isso é uma coisa que era desnecessária, mas na minha terapia eu falava muito disso. Eu falava assim, cara, é uma maneira de me defender de mim mesmo. Eu não posso acreditar mais numa dose, é claro que eu tô afim, nem vou apertar, vou acender agora. Então essas músicas eu simplesmente não me divertia. Eu ficava tocando burocraticamente. E agora você toca burocraticamente ou você já... Não, agora eu já criei uma carreira solo, 3 discos, um DVD, canto outras coisas. Tá. E essas também. Não, mas eu canto, porque a gente é assim, que eu acho uma música lindíssima, ela fala de outras coisas também. Não só disso, né? Mas cada caso é um caso, né? Eu acho que é isso que a gente está conversando aqui. Você pode ter uma noção de que você está bem. Por isso que o monstro, né, está guardado aqui dentro. Você não pode ativar isso, isso é para a vida toda. Então, um dia de cada vez Agora, um dia de cada vez você acaba vivendo livre, né? Porque não tem que ser mais de um prato com uma carreira estendida. Com o interlocutor que tiver na frente desse prato podia ser qualquer um. Você trocava ideia, saiu um cara, entrou outro. Tudo bem, estou falando mesmo, meu assunto. É uma coisa toda completamente descabida. Uma perda de tempo, de criatividade enorme na minha vida. Quando eu parei, eu comecei a compor. Assim, não tem nem comparação ao que estava acontecendo. Então, e hoje em dia... Você compôs melhor? Não, eu compus, né? Nem melhor nem pior, não estava compondo, não estava fazendo nada. Mas assim, entendo, por exemplo, aos 27 anos, quando foi a morte da Amy. Eu, aos 27 anos, talvez se alguém falasse para mim o que eu estou falando agora, eu ia falar assim, nem pensar, tá louco. Deixa eu viver minha vida, deixa não sei o quê. Então, acho que você não tem muita escolha, né, nessa hora mesmo. Você não tem tempo de pensar, você simplesmente vai. Olha, eu acho que o Rodrigo está lançando um DVD, não é isso? Que a gente mal falou, mas eu tenho certeza, aliás, nem falou. Mas está aqui o DVD e a gente vai falar. Se a gente não falar hoje, a gente fala outra vez, tá? Mas hoje você ainda vai cantar, você vai cantar um pouquinho, não vai? Vou. Com Fernando Magalhães, com Cadu Menezes? O DVD tem participações de Ney Mato Grosso, Léo Jaime, Evandro Mesquita, Frejá, Isabela Taviani, Leone, João Penca e seus miquinhos, Milton Guedes, Léo Jaime.
Isso aí. Pepeu Gomes, Evandro Mesquita, Rogério... Meanda, que tocou com Cazuza. Meanda, Chris Pittman, uau! Chris Pittman é do Guns N' Roses, muito gravado bom. em 3 etapas, no Teatro Ipanema, em cima de uma Kombi de frete na Praia do Arpoador. Eu que fui atrás desses eventos malucos aí. Muito bom. Sai agora no final de agosto, iníciozinho Então de você setembro. pode voltar aqui, você vai ter show, não vai? Vai ter show, tem um site mover.me, que é um site onde os fãs já podem participar desse show de lançamento, comprando cotas e DVDs autografados, que já está no ar isso. MOVRE.me, que é um site Podia botar uma magnetinha aí, né? de escolhas e sim dos fãs. Pra, na hora que você estiver cantando, a gente rodar ali pra Bacana. ficar mais claro, né? Beleza. Então, intervalo de novo. Voltamos já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Então, depois da promessa do Rodrigo de que ele virá aqui outras vezes para a gente lançar esse dia, dessa vez com o auxílio luxuoso do Fernando Magalhães no violão e do Cadu Menezes na percussão, a gente vai ter música. Eu só vou fechar dizendo que a história do Jacques Choulan está contada aqui. Não é? O livro está nas lojas. Não, o livro está nas lojas. tem que entrar no meu e-mail. Agora sou eu reincidi com a editora, só eu tenho o livro, jacqueschulan@hotmail.com. Ser escritor no Brasil é realmente um negócio muito difícil. O poeta está ali, acho que ele sabe mesmo. como é que ele é. Jacques Choulan, @hotmail.com. Margarida Pressburger. Então, qual é, assim, rapidamente, a posição da OAB? A posição da OAB é pelo acolhimento, dentro dos princípios legais e dentro da dignidade humana. Nenhuma criança nasceu para viver em calçada, seja ela viciada ou não. Boa. A nossa Constituição é um documento lindo, no qual eu sempre digo que falta uma palavra: cumpra-se. Boa. Diga lá, doutor Jorge Ares. Olha, prazer muito grande ter estado aqui ao lado do poeta, né? Uma alegria, e ter ouvido os depoimentos. Os depoimentos me fizeram muito bem. Muito bom. Vamos fazer mais esse programa. Poeta, Não, eu... diga a sua palavra. Não, eu vim aqui também, o que eu vi, o que o pessoal falou, eu acho que foi muito enriquecedor do ponto de vista da compreensão do problema, para o público, sobretudo, né? Que tem que saber, porque a opinião pública tem que estar a par disso e ela tem que ajudar nesse sentido, tá entendendo? Ela tem influência sobre as instituições. Então ela tem que entender, e eu acho que os depoimentos e as outras considerações feitas aqui ajudaram a compreender a coisa melhor. E é bom também para as famílias se tocarem e prestarem atenção. Sim, claro. Não vai haver milagre, as coisas são não tem difíceis, milagre. mas alguma coisa há de ter resultado desse nosso encontro. Não tem milagre, não. É construção mesmo, né? Eu espero que dê certo a história com o Senac. Eu gostei muito. Vamos caminhar. Eu gostei muito também do Rodrigo ter vindo. Acho que o Rodrigo faz um depoimento muito sincero, né? O do Jacques também. Muito, muito bom e muito honesto, sabe? Eu acho que a gente precisa disso, de ouvir coisas assim claras, verdadeiras, né? Que não tem milagre, que não é fácil, que não é... Sabe? Né? Jogou uma purpurina assim e deu certo. Não dá não, rala-se muito, né? Mas dá certo. Tá certo que vira DVD e ele vai voltar aqui perto de um show, tá? Obrigado. Tá convidadíssimo. Tá bom. E eu vou encerrar agora agradecendo a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo, lembrando que às 1h30 da manhã tem reprise desse programa, então avisa todo mundo em Sony que você conhece, tá? Pra assistir de novo. E a gente fica por aqui. Não corta não, hein? Não corta não, que Rodrigo, Fernando e Cadu vão tocar pra gente. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu com vocês. E toda terça estamos no Café Del Mar, em Copacabana, com esse formato. E no Rock in Rio, dia 30 de novembro. Hein? Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. E que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja.
só entende quem namora. E agora vambora. Estamos, meu bem, por um triz, pra o dia nascer feliz, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir, pra o dia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Todo dia é dia, tudo em nome do amor. Ah, essa é a vida que eu quis. Procurando vaga, uma hora aqui, outra ali, no vai e vem dos teus quadris, nadando contra a corrente, só pra exercitar todo músculo que sente. Me dê de presente o teu bis, pra o dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir, pra o dia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir.